Aê, tudo bom? Mais uma live de hoje começando. Vou colocar até um som agora, ó. Boa noite! O Bruno, já foi o primeiro a entrar aí, Bruno, tudo bom? Bem-vindo! Vamos chegar. Thomas, Jackson, tudo bom? Estão ouvindo o som aí? Até aumentar aqui, ó. Boa noite, Fernando. Bem-vindos todos aí, mais uma live. Pribac, minha esposa, Priscila, tá ali do lado, junto com a minha filha. Oi, Júlia! Jackson, tudo bom? Bom, Paulo, Geraldo, tudo bom? Alexandre Fábio, tudo bom, Alexandre? B1 Lima, boa noite. Qual que é o seu nome, B1 Lima? Irandu, tudo bom, Irandu? Tá acompanhando a gente aí. Oi, Vanessa. Vanessa, tá ouvindo o áudio aí, a música? Yuri, oi Yuri, boa noite. Fronteira do Sul de Minas, muito bom. Yuri já puxou a fila. Pessoal, de onde que vocês estão falando? Enquanto a gente espera o resto da galera entrar. Hermenegildo, tudo bom, Hermenegildo? Hermenegildo, você tá falando de onde? Elcio, o Elcio já tá sabendo, hoje tem aula do professor Adelar. Ah, isso aí. Live com baiano tem que ter música, é isso aí, Geraldo. Vocês estão falando de onde? Puxa a fila aí, Geraldo. Ó, o Vini tá falando de Sorriso, a capital do agronegócio. Alessandro de Goiânia. Vicente Gelati Cruz Alta. Isso. Ô, Gelati. Carla Topazio de... Topazio, isso. De Paragominas, Pará. Tudo bom, moçada? Christian Fischer de Maringá. Itápolis. Pierre Wagner, acho que é isso. Desculpa se eu falei errado. Vamos chegando. Jackson de Petrolina, Jackson Lobo. Alexandre tá falando de Passo Fundo, Alexandre Fabres. Denise, oi Denise, de Cuiabá. Cristiano, Tavares, oficial. Tá falando de Ourinhos, tudo bom? Rapaz, galera tá vindo. Tem o Elegildo de Tobiara. Agretop, Doroteia, isso aí. Hoje começando um pouquinho diferente. Olha lá. Cuiabá, Querência, Mato Grosso, Murilo de Petrolina. Unai com a gente aqui. Evandro Bisfeld. Aí, Evandro Bisfeld. O bife. Passo Fundo, tchê. Aê. Nayara. Moraes de Congonhal, Minas Gerais. Alessandro de Sinagro, Goiânia. Tudo bom, Alessandro? Opa! Acidente de percurso, calma aí. Caiu aqui o negócio. Ainda bem que não começou ainda. Opa! Segura aí, eu acho que vai cair mais umas 5 vezes aí à noite. Até ficou torto aqui o negócio. A gente chega 2 horas antes, arruma. Não, 2 horas não, porque eu tava trabalhando, a empresa tá vendo. Perigoso até brigar comigo. Foi meia hora, viu? Cheguei meia hora antes pra arrumar. E caiu o negócio ainda. Aí beleza. Pessoal, deixa eu até baixar aqui tirar o áudio aqui. Pronto, tirei o áudio aqui. Todo mundo ouvindo, né? Estamos vendo bem? Tomara que não caia de novo. Bem-vindos todos aí à live da Fertilaqua. Tá animado, Vanessa? DM em Campo, o nome dessa live. A Fertilaqua é uma empresa, é um grupo composto por 3 empresas do segmento de nutrição foliar, especialidades, né, foco em aminoácido e condicionadores de solo, também indução de resistência, que é o assunto da live de hoje. A gente vai conversar hoje com o Geraldo Rocha, que eu vou chamar já, o Adelar Schmidt, do Rio Grande do Sul, e hoje a participação do Adriano Melo, lá o pessoal da Rural está participando com a gente hoje, mais efetivamente aqui. Fiquem à vontade para perguntar. Meu nome é David, né? E uma coisa que eu notei, eu só me apresentei na primeira vez. Então, meu nome é David Bueno, sou gerente de desenvolvimento de mercado da Fertilaqua e estou aqui para ancorar um negócio para vocês. Fiquem à vontade para perguntarem quando acharem interessante. Eu vou chamar o Geraldo agora, aquela paciência de sempre e o cuidado para não derrubar de novo o celular. Calma aí, enquanto isso eu vou colocar a música de novo. Deixa eu achar o Geraldo. Primeiro convidado da noite. Geraldo. Vamos escutando o som aí por enquanto. O Adriano já tá aqui.
Sandro tá aí também. Achei você, Geraldo. Geraldo. Tudo bom, Geraldo? E aí? Deixa eu tirar o som aqui. Agora já tem até uma técnica agora. Quando eu estiver procurando o pessoal, eu coloco o áudio, o som de novo, aí, para dar uma maciada no negócio. Tudo bom, Geraldo? Tranquilo? Se apresenta pra galera aí, de onde você tá falando, sua especialidade. Tudo Que bom? região Estão que me você ouvindo bem? atende? Estão Ouvindo me bem. ouvindo bem aí, David? Beleza. Então, me chamo Geraldo, sou coordenador de desenvolvimento de mercado na Fertilaqua. Fico em Cuiabá, atendo Mato Grosso, Rondônia. Eu sou formado na Bahia, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, né? Sou engenheiro agrônomo. Lá trabalhei com pesquisa, fiz mestrado, doutorado e hoje estou aqui no Mato Grosso. Ah, que bom, bem-vindo aí. Hoje o assunto é indução de resistência. Geraldo, já vamos começar primeiro conceitualizando, contextualizando tudo, né? Primeiro, o que é indução de resistência? David, assim, de uma forma bem ampla, indução de resistência é ativação de processos dentro da planta onde a planta ela se defende contra uma ampla gama de micro-organismos. Isso foi criado de forma evolutiva, não é de hoje isso, de quando existe plantas e micro-organismos que existe essa briga aí, né? Então, assim, é um sistema de defesa similar, fazendo analogia aí a nós, seres humanos, seria um sistema de defesa análogo ao nosso sistema imunológico. Então, a gente tem o nosso sistema imunológico, onde os anticorpos defendem a gente contra micro-organismos, né? E as plantas, elas têm também um sistema de defesa, só que isso não é mediado por anticorpos, e sim por alguns compostos com atividade antifúngica, antibactérias, né, que seria antibióticos. Assim, os fungos, por sua parte também, os fungos e bactérias, micro-organismos em si, eles também desenvolveram formas de atacar essas plantas. Alguns micro-organismos, eles se alimentam somente de células vivas, né? São os chamados biotróficos. Então, eles têm também uma forma de atacar as plantas, e as plantas têm uma forma de se defender desses micro-organismos. Ou seja, Então, é um mecanismo natural, ou seja, natural, extremamente natural. toda planta tem essa indução, essa resistência, só que Exatamente. essa ativação dessa resistência depende de alguns fatores, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. É, Exatamente. O processo de infecção, de ataque dos micro-organismos, já desencadeia uma série de respostas de defesa na planta, isso na planta. A gente, nós como produtores, agricultores em si, a gente tem como induzir isso pela aplicação exógena de alguns compostos, seja eles biológicos ou não. Mas tem como não, ativar legal, esse legal. mecanismo de defesa. Não, legal. Vamos entrar em aplicações daqui a pouco, mas eu acho que é interessante entender, primeiro, o mecanismo em si, ou seja, a planta ela tem isso dentro dela, e essa ativação Exatamente. acontece primeiro em resposta a um tipo de ataque. Exatamente. E como é que é essa ativação de resposta? Eu tenho sempre a mesma resposta, ou cada micro-organismo, ou cada fungo, ou cada inseto ativa uma resposta diferente? Isso eu digo de maneira geral, é uma coisa que já está naquela planta, mas a gente vai aprofundar um pouco mais com a Adelar, às vezes a gente não está conseguindo fazer com que essa planta tenha essa resistência. E aí entra, no segundo momento, essa indução exógena, que é o que você estava falando. É nessa linha, né? Exatamente. A gente tem como amplificar essa resposta. Naturalmente, as plantas se defendem, como eu falei, mas o que a gente faz quando a gente aplica alguma coisa, algum composto exógeno? A gente amplifica essa resposta. Faz com que a planta se defenda mais rapidamente e de uma forma mais agressiva, né? Mais agressiva. Tá, a gente tem as conhecidas fitoalexinas. Conversando com Exatamente. você, algumas vezes você já me falou que fitoalexina não é um composto, não é
um ativo simples que aí a gente, como se fosse sei lá, um fungicida, um princípio ativo. Aqui eu estou exagerando. Mas o princípio Sim. ativo sozinho. O que é É. fitoalexina? Porque a indução de resistência, aliás, a resistência da planta está 100% ligada à produção de fitoalexinas, né? Existem vários compostos de defesa. Fitoalexinas é um grupo de compostos de defesa. Também não é. Existem vários compostos de defesa. Fitoalexina é um dos vários compostos, e é um Uhum, grupo amplo. Existem diversas fitoalexinas. Cada grupo de plantas, cada espécie produz uma fitoalexina específica. Um exemplo aí, por exemplo, feijão produz a faseolina, é uma fitoalexina específica dos feijões. Então, assim, é um grupo de compostos que tem atividade antifúngica, antimicrobiana. esse grupo de composto tem enzima, tem antioxidante, tem tudo. Exatamente. Então, Exatamente, também. entendi. Então, é um aparato, que você chama de arsenal, né? Arsenal, exatamente. Legal. Os fungos têm um arsenal também enzimático, né, para atacar as Uhum, plantas. uhum, As plantas possuem em suas células, né, entremeado ali na membrana celular, proteínas que reconhecem essas enzimas uhum, e ela produz o arsenal dela enzimática, né, seria um contra-ataque ao ataque dos uhum, micro-organismos, que possui enzimas hidrolíticas que vão decompor a parede celular dos fungos uhum. e acabam segurando essa infecção. Tá, o Reiki underline P, obrigado pela pergunta. Ele está falando assim, ó, devemos dar preferência a cultivares resistentes ou tolerantes a patógenos? Primeiro, assim, tem diferença entre resistente e tolerante? E aí depois respondendo a pergunta dele. Tem. Resistência aí tá relacionada. A pergunta dele está relacionada à resistência horizontal e o conceito de resistência vertical. Seria resistência modulada aí por um gene ou dois genes, né, que faz com que aquela planta seja praticamente imune a um determinado micro-organismo, e tem aquele tipo de resistência mediado por um conjunto de genes que Uhum, conferem resistência a, a, confere resistência e permite que haja um certo nível de dano. Um certo nível de dano. e aí a Então, essa preferência? resistência é mais difícil de ser quebrada, de ser rompida, do que a Hum, resistência que causa, por exemplo, imunidade tá, volta aí. Então, tolerante e resistente. e Qual que é a resistente. preferência? Eu daria preferência para a tolerância. Tolerância. É que Mais permite um certo nível de infecção, mas é mais difícil de ser quebrada e mais difícil de aparecer uma raça específica de um micro-organismo que cause um dano maior e inesperado. perfeito. Reiki, respondeu? Qualquer coisa, pergunta de novo que a gente está aí para conversar sobre isso, tá bom? Ou seja, a gente pode suportar esse pequeno, baixo, esse nível de infecção moderada, e a gente tem todo o suporte, e aí a gente tem de defensivo, até indutores de resistência específico para apoiar isso daí, né? Então, assim, eu estou tentando falar de uma forma bem simples, assim, porque o público é mais diverso possível aqui, né? Mas se tiver alguma resposta que não ficou bem clara aí, a gente pode Então, conversar em um nível mais legal, técnico aí depois, tá? Estou à legal. disposição. A Carolina já está respondendo aqui, ó. A Carolina Plácido. Ela tá perguntando, então qual mais desejável, horizontal ou vertical? Ou seja, a resistente ou tolerante? Então, isso Ou aí seja, não ficou depende, claro. assim, depende muito, cara. Isso aí depende muito. Eu preferiria sempre ter a resistência horizontal. Sempre horizontal, que tolera, e a gente acaba subsidiando isso aí com mais aplicações aí de defensivos. Seria nesse sentido. É mais difícil de ser quebrada, né? De Legal. aparecer Ah, o Rick respondeu. Então, beleza, respondemos aí. Carol não, né? Não é Carol. Carolina. Ok, respondido? Qualquer coisa chama a gente novamente. O Nildo perguntou, ó, tem alguma avaliação que mensure a capacidade da planta a aguentar o ataque do patógeno?
Tem algumas. Não, tem que pensar para responder isso aqui. Tem algumas formas de avaliar isso, cara. Tem algumas formas de avaliar. Seria porcentagem de folha, por exemplo, infectada, colonizada, Ou seja, porcentagem de. avaliação do índice de dano de infecção. Então, dependendo da infecção, que é Exatamente. do índice, né, da abrangência dessa infecção, eu mensuro o tamanho da tolerância ou da resistência que a planta tem, é isso? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Seria Nildo isso. Pinheiro respondeu? Vamos lá. Muitas perguntas, muitas participações. Vamos ver se eu consigo atender todo mundo. Geraldo, anota aí algumas participações. Beleza. Vou lá, mais uma. Todos os produtos comerciais à base de fosfito reduzem o pH da cauda? Cara, acaba reduzindo, porque é um ácido um pouco sim, né? Um pouco acaba reduzindo. Legal. Não tem como. O Jason C. Ele está perguntando: o sinergismo entre ácido fosforoso e ácido salicílico aumenta a indução de resistência da planta? Sim, sem dúvida. São duas frentes aí que causam indução de resistência, né? Que promovem indução de resistência. São completamente diferentes, mas são totalmente sinérgicas, né? Não, perfeito. O Jair perguntou, eu pulei ele. Deixa eu voltar aqui no Jair. Jair Fernandes. Tudo bom, Jair? Ele está perguntando assim: qual o prazo residual, né? Qual o prazo de residual de indutores de resistência que a gente tem na companhia, na empresa, né? Na Fertilaco. Jair, calma aí. Vamos chegar na parte de produto. A ideia agora é contextualizar o todo para a gente depois, caso o pessoal pergunte, a gente entra, se for o caso, em alguns produtos. Tá bom, Jair? Tá. Eu posso dar uma pincelada aí, David, sobre isso aí, assim, de uma forma bem rápida mesmo. Tá. Assim, a resposta à indução ela é rápida. Você ativa, né, o mecanismo de ativação, é isso que a gente quer com os indutores, ativar o mecanismo de defesa. A planta vai levar alguns dias para produzir aqueles compostos de defesa, isso não é rápido. A ativação é rápida, mas a produção dos compostos de defesa leva um tempo e depois a planta não tem memória, como a gente tem. Nosso sistema imunológico, quando a gente é infectado por um vírus, por exemplo, o nosso sistema imunológico fica com essa memória aí. E se a gente for infectado por aquela mesma estirpe daquele vírus daqui a alguns anos, Ou a seja, gente já vai ano que ter. vem a gente vai estar resistência ao coronavírus. Já a planta não tem essa memória, cara. Esses Tá. níveis vão subir de compostos de defesa, Uhum. mas na mesma medida que eles sobem, eles decrescem ao longo do tempo. Então, é bom sempre estar fazendo a reaplicação. Tá bom, legal. Depois eu volto com você. A Lília está perguntando, aí você vai responder na sua volta. A Liliane Seu, não sei se esse é o nome completo, desculpa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, você está bem, Geraldo? Tudo bem. Então tá bom. Alguma sugestão de início de trabalho com indução, fisiologicamente dizendo? Só que responde depois. Eu vou ir para o Adelar, tá bom? Segura aí. Beleza. Viu, Lian? Pra você ficar até o final. Firme. Adelar, se prepara aí. O Antônio Toledo, que tem o número de telefone junto no nickname dele, ele tá falando assim, ó: é possível, como indutora de resistência, se evitar uma doença sem uso de defensivos? Adelar, é para você essa pergunta, eu vou passar para você. Até mais, Geraldo. Só achar o cara aqui. Deixa eu colocar a música de fundo. Isso aí, coloca a música, cara. Deixa eu achar o Adelar. Calma aí. Adelar. Calma aí, Adelar. Vou te chamar. Achei o Adelar. Guardando o Adelar. Atende, Adelar. Ó, tá boa a música mesmo. Aguardando o Adelar. Adelar, se prepara aí, atenda. Atenda a chamada, Adelar. O Adelar é o Bagual do Rio Grande do Sul. Lembrando que você vai responder essa pergunta primeiro, viu, Adelar? É possível, com indutores de resistência, se evitar uma doença sem uso de defensivos? Adelar, estamos te aguardando, hein? Estão me falando aqui que não tá aparecendo chamada pro Adelar. Tá sim, Adelar. Vamos chamar outra vez. Vou chamar de novo.
Qualquer coisa eu volto com o Geraldo, aí você se vira, Geraldo. Deixa eu aumentar o som. Adelar. Então, Adelar, você saiu da live, cara. Vamos achar o Adelar de novo. Adelar. Adelar. Nada do Adelar. Bom, Adelar sumiu da live. Daqui a pouco eu chamo você de novo, Adelar. E eu vou passar direto lá pro Adriano. Adriano Melo. Ele trabalha na Rural Brasil, engenheiro agrônomo. Ele vai trabalhar, ele está em Goiânia, né? E ele vai se apresentar pra gente ali, eu vou chamar ele. Atende a gente aí, ô Adriano. Faz eu passar mais vergonha, não. Aguardando. Aí, ó. O Adriano achou. Aí, ó. É isso aí. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Adelar, termino com você aí. Charlie, essa música é de Chupinguai, né? Não é de Chupinguai, não. Chupinguai sou eu. O Charlie tá falando ali. Adriano, você se apresenta pro pessoal, por favor, de onde você tá falando, o que você faz? Tá ok. Beleza, David. Primeiramente, boa noite a todos aí, né, nessa live. Bastante gente aí para poder ouvir, isso é importante. Nós estamos passando um momento difícil agora, mas que com certeza nós aí da agricultura, como a gente fala, né, o agro não para, né? Nós estamos aqui focados em entregar soluções, né, para os produtores rurais e trazer os melhores resultados aí. E superar esse desafio, né? Mas show de bola. eu me chamo Adriano Melo, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Goiás. E hoje estou em Goiânia e sou responsável pela área de produtos e especialidades da Rural Brasil. Não, show de bola. Adriano, depois eu finalizo com o Adelar, mas eu queria saber até para você uma pegada mais prática aí, uma pergunta. O que você está sentindo, o que você está vendo do campo nessa área, nessa questão de indução de resistência? E como é que você está vendo assim, o mercado curto, médio e longo prazo aí dessa área? Está se consolidando? Tá? O que você vê no campo aí? Tá certo. Não, beleza, David. Eu acho que não dá para a gente falar do hoje sem falar um pouco da história, né? Então eu vou tentar ser bem breve, tá? Mas é bom a gente contextualizar em que ponto nós estamos hoje. Então, analisando e olhando para trás, a gente sempre, né, viu na agricultura aí nos últimos 50 anos, né, a agricultura no Brasil, que o objetivo lá no campo era sempre resolver o problema. Apareceu um problema no milho, vamos resolver o problema. Apareceu um problema na soja, doença ou qualquer coisa, vamos resolver o problema. E me parece que isso é uma visão, na minha visão, né, um tanto quanto imediatista, né? Porém, não podemos julgar, né? Porque também na época, lá atrás, não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Mas nesse inteirinho aí, né, desses últimos 50, 55 anos, a agricultura viveu em grande intensidade incrementos de tecnologia, né? Incrementos de tecnologia como genética de cultivares, o advento do plantio direto, a transgenia, né? Incremento de tecnologia em defensivos, em máquinas, em fertilização do solo, tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos o patamar de produtividade que temos. E hoje temos despontado aí em mais um passo extraordinário e de muita relevância para a agricultura brasileira, que é o foco em nutrição foliar, indução de resistência e também de defensivos biológicos, que eu não poderia deixar de citar, né? De fato, a agricultura aí, de 1975 a 2019, cresceu 6,5 vezes em termos de produção, saindo de 38 milhões de toneladas para aproximadamente 246 milhões de toneladas. E todo esse crescimento veio do incremento tecnológico dessa época, de tudo que nós aprendemos. E a gente não pode jogar fora o que nós aprendemos. Então, entendemos hoje que a visão do agricultor é de que ele está ficando cada vez mais limitado em produtividade, né? Fatores não controlados, né, como o clima, o que ele não domina,
que também pode ser um fator incontrolado, e também fatores que se tornaram incontroláveis, né? A exemplo dos das doenças aos fungicidas que a gente tem hoje, os principais grupos, né, de fungicidas. De fato, o produtor ele conseguiu e aprendeu a manejar a sua cultura, né? Porém, a natureza é sábia e ela busca sempre o equilíbrio dela, né? E nós estamos aí hoje nessa guerra, nessa queda de braço com a natureza, né? Em busca, e hoje buscar por equilíbrio é o que tem se mostrado como um ajuste fino de produtividade para altas produtividades, ou para tão almejada alta produtividade que se fala hoje, né? É fácil falar? É fácil, mas fazer é fácil? Não, né? Essa execução que é difícil. Exatamente. O ser humano ele é incapaz de fazer a leitura em tempo hábil e para tomar decisões hoje, enquanto ele tem uma fábrica a céu aberto, né? Trabalhando e sofrendo diversas influências que impactam o potencial produtivo das plantas hoje a cada milésimo de segundo, né? E a gente entende que hoje a gente está vivendo um momento muito, muito importante, porque hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Perfeito. E essa tecnologia virá, né, a nos ajudar a entender essas poucas milhares de interações que a planta tem com o solo, com a biota, com o clima, né, luminosidade, radiação solar e também a interação com esses patógenos, né? Perfeito. E aí, onde entra essa questão da indução de resistência, especificamente? Entretanto, nesse quesito, né, entrando mais especificamente na questão da indução de resistência, apesar de não gostar, eu particularmente não gostar muito de análises individuais na agricultura, e sim de análise do sistema como um todo, porque a gente sabe que tem várias coisas que interferem no resultado final, a gente vê no campo já, né, que o agricultor ele está despertando, né, para ver os indutores de resistência como uma ferramenta de importância, né? E nós técnicos, no papel que nós temos, é de mostrar para o produtor o quão importante é essa ferramenta, pois ela é essencial para que as plantas se sintam mais aptas a entregar a sua descendência com o menor nível de estresse possível, que é o que garante o teto produtivo daquela genética, né? E hoje sabemos também que a ativação biológica do solo pode criar condições para que a planta veja esse sinal químico e se sinta apta a ter esses licitores, né, esses indutores de resistência, né, e ative o imunológico dela. E nós temos uma outra ferramenta que é muito importante, que é a nutrição foliar, através de indutores de resistência, né, que de forma muito mais rápida e faz com que a planta entenda isso de forma mais rápida e torne... É como se fosse uma vacina, né? Eu não gosto de ter, mas você aplica hoje um indutor de resistência, a planta entende que ela precisa produzir anticorpos, e esses anticorpos é o que vai, né, melhorar a resistência dessa planta ao ataque desses patógenos. E o melhor, né? O melhor de tudo, né? Que aí vem para aquela questão do equilíbrio que eu falei. É a vantagem de a indução de resistência, ela não tem especificidade. Ela Perfeito. é de espectro e também não gera pressão de seleção sobre aquele patógeno, né? Então, o risco de ter resistência ao uso de um indutor de resistência é nulo, né? Não existe hoje na ciência algo que prove isso, né? E seria uma ferramenta para acrescentar e não para substituir, certo? Com certeza. E mais uma vez, né? O produtor, às vezes, quando algum técnico ou algum vendedor, consultor vai até a fazenda e fala para o produtor, um indutor de resistência, você possivelmente terá aí um incremento de 2 sacos a mais, né? Se fosse 2 sacos a mais só no indutor de resistência, seria uma benção que a gente teria aí mais de 200 sacos hoje de produtividade. Mas a gente sabe que o objetivo dessas ferramentas não é só a produtividade, mas sim garantir que a planta entregue a produtividade, né? E agora o mais importante, né? Esse tipo, no campo hoje, a evolução da genética, dos materiais, fez com que a genética é uma caixinha, né? À medida que você vai colocando coisa ali, alguma coisa vai saindo. Não tem espaço para tudo. Plantas cada vez com um ciclo menor, né? A exemplo da soja, ciclos aí de até 90 dias, em alguns casos até 80 dias, é quase um feijão, né? Elas se tornaram plantas mais exigentes, né? Porém, eu ganho em uma coisa e acaba perdendo em outra, né, Adriano? E normalmente perde em resistência.
geralmente ela perde resistência porque ela tem que liberar o máximo potencial produtivo dela e carregar nutrientes de forma bem mais rápida. Mais uma né? queda aqui, calma aí, vai. Continua falando aí. Não, tranquilo. Vai Mais lá. rápido dentro da faz com que ela se torne um pouco mais suscetível. Então, o que a gente tem no cenário de hoje? Né? Vamos pensar na soja, que é a cultura mais plantada hoje no país. Nós temos aí situações muito graves aí, já apareceu a mancha-alvo, né? A gente vê algumas regiões, principalmente do Mato Grosso, região oeste e BR-63, muito problema de mancha-alvo, já passando inclusive para o algodão. Então, por isso eu falo que tem que pensar no sistema, né? Então, o que você controla de inóculo na soja, você está ajudando o algodão e vice-versa, né? Nesse caso, soja e algodão, ou seja, no sistema soja e milho, ou soja, milho e braquiário, né? Antracnose em regiões mais baixas, coisas do Vale do Paraguai, região do Tocantins também, né? Perfeito. É uma ferramenta que pode ajudar bastante no manejo, no caso de oídio, região centro-sul, ali sudeste, a exemplo do próprio mofo branco, pode ser uma ferramenta bastante interessante para ajudar as plantas a resistir mais, né? E essas ferramentas que nós temos foi o que nos trouxe até aqui, né? E o que vai levar nós para o futuro da agricultura brasileira, né? Mais do mesmo, será? Né? Ou fazer a diferença, né? Eu acho que a gente precisa aí trabalhar realmente como agrônomos, trazendo soluções para os produtores. E eu, particularmente, acredito muito nessa ferramenta por ser uma ferramenta diferente e que está ligada ao equilíbrio já, né, da natureza. Legal. Não, e eu vou fazer até finalizar, pedir para finalizar a sua fala, até com um comentário do J.R. Fogaça. O José Fogaça, ele esteve com a gente algumas vezes aqui. Na primeira live foi ele que veio com a Aline. E ele está falando o seguinte, ó, a melhor resistência da planta é uma planta bem nutrida. Todavia, no cenário de grande pressão, quanto mais ferramentas para o manejo das doenças, melhor vai ser o resultado final. Eu queria só que você complementasse e finalizasse, despedisse do pessoal, que agora eu vou tentar achar o Adelar aqui e vou ver se ele atende. Perfeito, perfeito. Não, então, de fato, a planta bem nutrida, ela é uma planta que ela já se torna resistente por natureza, né? A indução de resistência faz com que, sob alta pressão, ela tenha respostas mais efetivas do que ela teria em seu estado normal, até mesmo em equilíbrio nutricional. Então, de fato, é uma ferramenta incremental de controle, né? E que pode ser aliada também aos principais fungicidas hoje que tem no mercado, né? E para finalizar, eu deixo o recado para a turma que está aí ouvindo. Queria deixar um abraço aí para o pessoal que está nos assistindo e dizer que o milho safrinha está aí no campo, né? Passando por condições de estresse também, né? Com doença. Então, a gente tem hoje situação de alta pressão de doença, aliada também à baixa luminosidade, que é um fator de estresse, né? Altas temperaturas em algumas regiões e o momento de essa planta para entregar o potencial produtivo dela agora e também reduzir o inóculo, já pensando nas safras de soja 2021. Então, eu finalizo aqui, pessoal. Pensem nisso. Muito obrigado pela oportunidade aí da Fertilaco de estar conversando com todos vocês e fico aí à disposição de vocês para perguntas até o final da live. Perfeito. Obrigado, Adriano. Vou ver se eu acho agora o Adelar. Quer dizer, eu achei o Adelar, só que ele não atende. Qualquer coisa, ô, Geraldo, fica no jeito aí que o Toledo já fez umas 15 perguntas aqui, o Antônio Toledo. A gente vai te responder, tá bom? Calma aí. O Lucas também fez uma pergunta interessante que eu vou deixar para o Geraldo responder. Geraldo, dá uma olhada aí. Obrigado. Vou colocar a música e vou achar o Adelar. Até mais, Adriano. Obrigado. Ô, Charles, escuta aí a música aí que eu acho que você gostou, né? Deixa eu achar aqui o Adelar. Adelar, vê se você me atende dessa vez. Faz eu passar vergonha de novo, não. Ó, achei aqui, tá, Adelar.schmidt. Agora, meu camarada, não vem dizer que eu não tô chamando, não, porque tá chamando, ó. Agora vê se você me atende aí. Adelar, no aplicativo mesmo, tá? Vai aparecer uma chamadinha pra você. Só você atender. Aí, ó, atendeu. Aí, viu? Entrevista, tudo bem contigo? Aí, ó. Atende, pelo amor de Deus, Adelar. O Lucas falou. Homem, velho, eu tava te aguardando e não tinha como. Eu tava espumando que nem batalo, breque, meu filho. E as Adelar, perguntas melhor responder na minha frente. Eu tô puto com isso, meu querido. Não tão puto que eu sou gaúcho. é isso aí, ó. Meu querido. Adelar, se apresenta pra galera, de onde você tá falando, o que você faz na companhia, e eu vou te achar a pergunta do Antônio Toledo, que foi bem interessante, e ela foi feita sob medida para você.
Vai lá. Muito bem, meu querido. Meu nome é Adelar Luiz Schmidt, estou na companhia já uns 15 aninhos, antes da junção e agora no grupo Fertilaqua, né? Acabei também trabalhando na produção de algumas fórmulas, gosto muito dessa área, atuo muito bem, gosto muito de falar da lei da trofobiose, tudo que eu trabalho desde a fase inicial profissional, pelo menos dentro da companhia, na fase que estamos aí dentro na Máximos, na Fertilaqua, agora com todas as marcas, produzindo-se ideias e formulações e trabalho em cima da lei da trofobiose. Trofo quer dizer alimento, biose é existência de vida. Tudo existe pelo alimento, inclusive os bichinhos e as doenças que nós temos que contra-atacar justamente pela fome que a planta tem, que é gerada pela fome que o solo também tem. Mas faça a pergunta, David. Beleza. Olha só a pergunta do Antônio Toledo. É possível, com indutores de resistência, se evitar uma doença sem uso de defensivo? É possível isso, Adelar? Uma coisa de cada vez. Primeiro, se nós temos um vegetal bem conhecido, um solo bem nutrido, né, que nós não tivermos dentro da leitrofobiose a proteólise, e sim a proteossíntese, né, dentro da situação, nós vamos ter nessa condução de uma fertilidade, de uma nutrição, claro, considerando o clima, considerando tudo, e uma boa genética de planta, nós vamos ter uma cultura muito bem instalada. Vai se nutrir melhor. Se nós cuidarmos do solo, teremos uma abundância maior no efeito risosfera dos nutrientes que serão enviados para cima, vai sofrer a fotossíntese, serão exudados, realimentarão o processo. Nós teremos mais propensão de plantas saudáveis. Todavia, a pressão dos patógenos existe, com maior ou menor intensidade, de acordo com o potencial que nós conseguimos incutir nos nossos vegetais. Perfeito. Então, só com indutores de resistência, ele ajuda, mas depende de mais fatores, é isso? A gente não podemos botar todas as responsabilidades numa coisa ou outra. A mesma coisa se nós falarmos dos fungicidas, multissítio, sítio específico. A mesma coisa. Se nós soubéssemos, se estivessem funcionando bem, nós não estaríamos agora discutindo essa parte aí. Bom, perfeito. E eu vou pegar um gancho então já. O que você me fala a respeito de iatrogenia em plantas, Adelar? Iatrogenia, muito bem. Tem um texto muito interessante que fala nisso, né? Que é doenças ou discrepâncias ou algumas situações que não são boas para o vegetal, poderiam ser boas, mas não são, que são produzidas pelo excesso ou aplicações de medicamentos. O que seriam medicamentos para a planta? A nutrição não condizente com a necessidade que o solo tem e que vai expor a essa planta. E as diversas aplicações buscando assertividade no controle de doença que nós não temos. Nós demandamos grandes quantidades de produtos, energia aos montes, e geramos outros problemas. Então, é quando o que nós fizemos tentando acertar produz efeitos colaterais não agradáveis ao nosso sistema. Não, perfeito. Tem uma pergunta aqui, tem muita gente participando, obrigado, mas deixa eu te falar. Também estou me sentindo excluído. Não, é para você, é para você. Tu não me chamou, Tite. Você que não atendeu, rapaz. Vamos lá. Associar indutor de resistência com o manejo natural aí de fungicidas. O que você me fala? O que você pode indicar? Perfeito. Eu gostaria até de entrar naquela pergunta que foi feita para o colega, na primeira passada aí. Eu digo assim, gente, nós começamos a ativar, ou seja, causar discrepância no vegetal nas primeiras entradas de herbicida. Já vem sofrendo, já tem alguns estresses que todo mundo conhece até aí, mas aí já define, digamos assim, as fronteiras do estresse. Nós vamos tentar com herbicida. O herbicida que todo mundo conhece, que bloqueia a rota metabólica, aquela função toda. Acho que quem está na área sabe o que está acontecendo, não precisa nem perguntar, né? Dentro desse processo, entramos de volta à lei da trofobiose e causamos aí, nesse sentido, uma deficiência nutricional que fica fixada naquela rota metabólica, a planta já fica doente. Muito bem. Sabendo disso, por que eu vou esperar para fazer o efeito de proteção auxiliar? Porque o nosso trabalho é atuar de dentro da planta para fora. Nós não estamos esperando de fora. Fungicidas, multissítio, sítio específico. É de fora para dentro. O nosso trabalho
Fertilaqua, o nosso trabalho de consultores na área é providenciar para que o vegetal tenha condições para se defender. Eu vou aproveitar até para fazer uma pergunta do Carlos. Oi? Até aproveitar esse comentário para fazer uma pergunta do Carlos Henrique Agro. A aplicação de indutor de resistência substitui alguma aplicação de defensivo? Não. Perfeito. Principalmente quando a gente fala de fungicidas, né, Adalé? Com certeza. Nós temos que unir as tecnologias, não separá-las. A união de tecnologias vão buscar mais acerto. Digamos que o padrão conhecido hoje, que nós trabalhamos com aplicações de agroquímicos, nós atingimos no máximo 60% de efetividade. E os outros 40% estão aonde? Digamos que com o nosso trabalho e trabalhar o vegetal de dentro para fora, consiga mais 10, parabéns, mais 10, mas ainda vão faltar 30. Nós temos que crescer muito nisso. Então nós temos que unir as tecnologias, claro, com muita inteligência para não cometer erros por excessos. Ponto. Não, perfeito. E eu até usar uma fala sua. A gente tem duas formas de ataque à doença, vamos dizer assim. Uma que seria de fora para dentro, que é a associação frutífera, que a gente já tem hoje, que são dos sítios específicos aí, não cabe aqui citar nome. E a gente está falando que é interessante provocar essa resistência de dentro para fora. Ou seja, eu tenho um ataque de fora para dentro e eu tenho um ataque de dentro para fora. É nesse sentido, né, Adelaide? Vamos falar, por exemplo, assim, resistência sistema adquirida e resistência sistêmica induzida. Uhum. Muito bem. São duas situações diferentes, mas que convergem lá na frente. Então, com a resistência sistêmica adquirida, nós vamos estar atuando sobre duas situações. A movimentação, o alerta, a produção de ácido acetil salicílico. O que é o ácido acetil salicílico? É um hormônio da planta, tá? É considerado um fitohormônio do vegetal, e serve como um mensageiro, um carteiro, um comunicador intra e extracelular, intra e extra planta, comunicando que está tendo um ataque inespecífico, né? Que nós vamos, esse ataque somente é feito através de um indutor, que nós conhecemos, são vários. O colega citou como exemplo, por exemplo, o ácido fosferoso com carbonato de potássio, hidróxido de potássio, ou um ácido fosforoso com cálcio, com boro, com manganês. Enfim, são elicitores. Como também são elicitores diversos tipos de aminoácidos aplicados, que também ativam esse processo, né? Então, quando nos ativamos desta forma, nós vamos atuar sobre o ácido salicílico e as PR proteínas, as proteínas ligadas à patogênese. Que está no conjunto de fitolexinas. Isso. Quando nós atuarmos sobre a resistência sistema adquirida, nós vamos atuar em outro processo. Por exemplo, o etileno e o ácido jasmônico. Tá? Então, são situações, mas convergem. E nessa situação, David, veja bem, o colega antes que falou da nossa empresa parceira, falou em controle, em ação em amplo espectro, fungos, vírus e bactérias. Quais dos produtos conhecidos têm esta competência? Não tem. Ou nós partimos da parte intrínseca do vegetal para fora, ou continuaremos perdendo produtividade. O Adelar, então, simular patógeno antes de acontecer. Ponto. Perfeito. O Antônio Toledo, que está bombardeando a gente de pergunta, obrigado, Toledo. Tá falando assim, é isso aí. Chega, para no meta, só fica no meta aí. É possível induzir resistência e ter o benefício contra patógeno em plantas estressadas ou desequilibradas? É possível isso? Com certeza. Vamos analisar por que e como isso funciona, tá? Como nós utilizamos, por exemplo, esse mecanismo que nós temos na nossa companhia, nós falamos de um extremo carreador, que age tanto de base para o acrópito como do acrópito para a base. Então, auxilia na translocação de solutos, solúveis orgânicos e minerais e leva para a parte do ápice da folha, sofre a fotossíntese e retorna novamente. Com isso, nós aumentamos a circulação nutricional. Nós potencializamos a entrada do alimento existente no solo. Ninguém cria roda, o que está lá. Não tem milagre. Então, nós temos que otimizar a capacidade vegetal de ter acesso ao alimento, crescendo raízes. Então, esse mecanismo auxilia na prospecção de raízes, criação de raízes novas, aumento da translocação desses solutos que vão nutrir o vegetal. Então, nós começamos a atuar frente à redução do processo de estresse. Todavia,
sempre feito com a umidade devida e com condições climáticas para Claro, que condições o tiro não esteja no pé. específicas, ok. Cara, tem muita pergunta, gente. Eu vou ter que pular algumas aqui para aproveitar o Adelar. Muito prestigiado, David. Eu gosto disso. Não, perfeito. A gente vai render outra live aqui, pelo jeito, Tá bom. falando de indução de resistência para responder as perguntas, viu, pessoal? Mas o Gerson Dias, aliás, o Jair, aí vou precisar que você seja cirúrgico, rápido na resposta. O Jair, ele comentou o seguinte, eu vou resumir aqui, que eu li enquanto você estava falando. Beleza, ele está falando assim, ó, na região dele, é normal, aqui, ó, na minha região de atuação, a maioria das cultivares tem um manejo, ela sai do manejo com 4 entradas de aplicações de fungicidas. O ideal seria colocar nas 4 entradas, ele comenta, né, colocar um indutor de resistência, né, um tipo de indutor de resistência nas 4 entradas, mas ele está falando, cara, se eu tiver a oportunidade de escolher, é isso, né, Jair? Somente 2 entradas, quais seriam mais indicadas, as primeiras ou as últimas entradas? Perfeito. Cito 2 entradas preferenciais. Novamente, para quem estuda atrofoliose, posso ser repetitivo e chato, e xarope, mas eu sou um pouco mesmo. São as 2 fases mais críticas do processo. Qual é? Uma, que nós causamos, que é nas aplicações de agroquímicos. Outra é na fase natural do florescimento do vegetal, onde toda a energia é colocada para a sua multiplicação. Nesse momento, há uma transferência, digamos assim, de nutrientes para pontos novos de crescimento, para as flores, as gemas apicais, e um enfraquecimento das folhas mais velhas para as mais novas. Então, seriam 2 momentos principais. A aplicação do herbicida no controle de ervas e a aplicação do fungicida próximo ao período de florescimento. Eu falo isso pela experiência com essa tecnologia desde 2005. Tenho bastante condições de falar sobre isso e ter afirmatividade sobre essa situação. Adelar, por último, a última pergunta, aí vou pedir para você se despedir. O Marcos Freitas Silva tá bravo aqui, tá nervoso. Calma, Marcos, vamos tentar te responder. Calma, porque eu tenho 1,99 m. O homem é grande. Que barbaridade. Brincadeira, Marcos. Obrigado pela participação. Ele tá falando assim, ó, seja mais específico, pois a condição que sabemos, pois a melhor condição que sabemos para a planta se defender é a nutrição. Acho que é isso que ele quis dizer. E isso se faz no solo. Comenta aí, Adelar. Se a gente não respondeu, eu continuo perguntando, viu, Marcos? Meu querido, meu rei, certo? Você não precisa melhorar a capacidade do vegetal em buscar o seu alimento? Induzir sistema radicular? Como é que tu acha que a planta se alimenta se não é buscando no solo, que tem todo o que você necessita? Mas se você não dá habilidade para a planta em tempo real para buscar o que necessita, adianta você ter tudo isso? E outro ponto, será que teu solo tem mesmo tudo? Será que está solúvel? Tem organismos que fazem o sistema de solubilização e transferência para o vegetal? Nós temos microrrizas vasculares, musculares, entre outros tantos instrumentos para isso. É tudo muita pergunta jogada, mas eu digo assim, nós temos que induzir o processo a acontecer para buscar o que temos no nosso sistema. Simples assim. Perfeito, obrigado. Se faltou ainda ficar mais claro, pode perguntar pra gente, tá bom? Adelar, se despede do pessoal, a gente tá... nada, tamo aí. Eu também te quero bem. Despede do pessoal, a gente tá terminando a live, vou finalizar com o Geraldo, tá bom? Obrigado, viu? Tá bem. Pessoal, obrigado a todos, tá? Pena que deu esse atravessamento no início. De fato, David, eu não vi a chamada, não pude atender. Me perdoe por isso, tentei várias vezes e não deu certo, tá? Gostaria muito de participar da palestra, queria mais tempo para falar, inclusive. Beijão no coração de todos, saibam que o nosso trabalho é melhorar a condição de todos para ter uma vida bem agradável no campo e altas produtividades. Deus abençoe. Obrigado, Adelar. Um abraço, vou finalizar com o Geraldo. Pessoal, fica na linha aí, vou colocar a música aqui. Obrigado, Adelar, até mais. Geraldo, agora eu tenho que te achar. E você vai responder uma pergunta do Lucas, acho que... Ai, caiu de novo. Meu Deus, tô perdendo isso aqui. Agora eu vou segurar isso na mão aqui. Tá feio o negócio aqui, vamos lá. Vamos achar o Geraldo. Acho que até o final dessa live eu quebro esse celular, mas vamos ver. Geraldo, vamos lá. Escuta o som aí, por enquanto. Pessoal, eu tô aceitando doação de tripé, viu?
Quem quiser fazer uma doação, depois chama no direct aí, eu passo meu endereço e vocês mandam. Agora eu não acho o Geraldo. Geraldo, você tá aí, Geraldo? Achei o Geraldo. Vamos lá. Atende aí, Geraldo. Cola isso, moço, na mesa. Ô, Geraldo, eu queria que você finalizasse com uma pergunta que o Lucas já fez, eu acho que umas 3 vezes aqui. Deixa eu achar aqui. Ele tá perguntando... Cara, tem muitas perguntas. Tem muito, bastante. Finaliza assim, ele perguntou assim, qual a relação, se você conseguir ser breve, qual a relação entre a aplicação de bacilos subtilis com peroxidases? Tá, uma pergunta que eu anotei aqui também, queria responder ela, do Guilherme Gabriel. Uhum. Posso usar indutor no lugar de multissítio? Tá, vou responder essa também depois. Perfeito. Mas em relação à primeira pergunta aí, assim, o bacilo subtilis, ele é utilizado a princípio por controle biológico, mas também ele é capaz de induzir resistência em plantas. Uma das formas de medir isso, de mensurar se está tendo esse efeito ou não do bacilo subtilis na indução de resistência, é avaliando os níveis de peroxidase. A peroxidase, ela indica a atividade de enzima, uma enzima assim, que a gente mensura e ela dá uma ideia da quantidade de lignificação, de enrijecimento da parede celular, na verdade. Quão resistente essa parede celular vai se tornar a um ataque futuro de um micro-organismo. Além disso, ela está associada também com a produção de compostos fenólicos que têm atividade antimicótica, antimicrobiana. Uhum. Essa é a relação de bacilo subtilis com peroxidase. Perfeito. E a outra? A outra é se dá para substituir fungicida multissítio, né? Seria isso, por indutor de resistência. Então, o multissítio, ele atua sobre a folha, né? Sobre a folha. Ele não atua dentro da folha, dentro da planta. E ele atua, assim, especificamente na germinação de esporos de fungos, por exemplo. Então, quando o fungo germina, absorve água ou não, e lança o tubo germinativo, ele acaba absorvendo ali o multissítio, então esse esporo é morto logo em seguida. Ele não tem efeito dentro da planta, tá? Então, se o fungo já causou infecção, já penetrou, já colonizou a folha, a planta, que seja, esse multissítio não vai ter efeito. Então, ele é usado para isso. E ele atua sobre vários processos vitais dos fungos. Então, não é só sobre um processo vital. Por isso que ele é chamado multissítio. Atua sobre vários sítios vitais dentro do micro-organismo. Mas não tem um efeito dentro da planta. Já o indutor de resistência, ele tem também esse efeito indireto, ou seja, sobre o micro-organismo, sobre o micélio do micro-organismo. No caso do fosfito, por exemplo, ácido fosforoso, tem um efeito sobre o micro-organismo, tanto externo ali à planta, em alguns grupos de micro-organismos que ficam como oídio, por exemplo, e os que estão internos à planta também, ele tem um efeito tóxico dentro da planta. Além disso, desse efeito direto, os indutores de resistência, eles têm também, vamos colocar aqui entre aspas, um efeito multissítio também. Ele não atua sobre só um processo vital do micro-organismo. Ele aumenta a resistência da parede celular das plantas, ele promove a produção de compostos de defesa também, então ele atua sobre várias frentes sobre os micro-organismos, né, fitopatogênicos. Então, assim, são duas coisas completamente diferentes. Vamos supor que o indutor confira 40% de controle de uma doença. O multissítio, protetor multissítio, fungicida, 40%. Isolado, só ele. E o indutor somente promova também esses mesmos 40%. Mas quando você usa os dois, a porcentagem de controle vai para 60%. Então, assim, não dá para substituir porque o efeito deles se completam. Eles são melhores utilizados quando associados.
Não, perfeito. Então são duas frentes, não substituem, mas se Não, complementam. Esse que é interessante. A Doroteia até comentou a exatamente. respeito do Bacillus subtilis. Ela fez vários comentários. Doroteia, eu não li porque tá muita pergunta, viu? Mas eu vi que você comentou bastante. Obrigado. A Doroteia participou com É, a eu não gente. vi. Vai estar com a gente de novo na sexta-feira com o Lucas. Ela diz o seguinte, a rizobactéria é promotora de crescimento de plantas, ou seja, ela também é, além de tudo que você falou, a relação que ela tem, É, ela também é uma bactéria promotora de crescimento. Muita pergunta, gente. Vamos lá. Ó, Geraldo, queria que só que você comentasse por último, como é que a gente associa essas tecnologias aí para uma melhor performance lá na frente? Porque isso é caro. O produtor entende, a gente entende no final, que ele vai ter um custo. E aí eu te pergunto, a primeira pergunta, até o Adriano falou, de aumentar a produtividade, 2 sacas a mais, 3 sacas a mais. Não é nessa linha que o negócio faz, mas de proteger essas sacas aí, proteger de perder. E aí, associar essas tecnologias vai me dar que tipo de garantia para eu colher esse investimento de volta? bom, assim, qualquer forma de controle de doença, qualquer fungicida, inseticida, esses cidas e cidas aí, eles não aumentam a produtividade, né? Isso a gente, às vezes, tem essa ideia aí de que vai aumentar a produtividade. Ele deixa de perder. Você evita perdas, né, com o uso dos fungicidas. No caso dos indutores de resistência, também da mesma forma. Da mesma forma. Só que se você deixou de perder, então você ganhou, né? Perfeito, Teoricamente, você ganhou alguma coisa. Então, perfeito, assim, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Não perfeito. relacionada ao aumento de produtividade. Agora, sim, tem um aumento de produtividade porque, assim, a depender dos indutores de resistência, você acaba fornecendo indiretamente alguns nutrientes essenciais ali para a planta e que ela vai acabar produzindo mais. Por exemplo, tem alguns nutrientes que induzem resistência nas plantas. Seria uma resistência física, seria uma melhora ali na estruturação da parede celular. O cálcio é um exemplo de um dos nutrientes, aí, um dos principais nutrientes que estão diretamente ligados à resistência de plantas a patógenos. Então, se você fornece cálcio, né, em quantidades suficientes para produção e que a planta se defenda, então você vai aumentar a porcentagem, a eficiência do controle de doenças e, ao mesmo tempo, aumentar também a produtividade. Não, perfeito. Pessoal, a Aline Cristi está muito engraçadinha ali, falando que você está respondendo igual a Dilma. Nossa, velho! Que comparação é essa? Obrigado. Lucas, a gente vai responder depois sua questão. Se vocês acharem interessante, a gente vai fazer uma outra live falando de indução de resistência, até para tomar como conteúdo todas as perguntas que foram feitas aqui ficaram sem responder. Tá bom? Se vocês acham interessante, coloca aí nos comentários, fazer mais uma live, se a gente volta nesse tema ou se acabou. Tá bom, não quero mais falar de indução de resistência. Se despede do pessoal, o Geraldo, estamos terminando a live. Dá um tchau aí pra galera. Bom, obrigado aí por terem acompanhado. A gente vai estar fazendo essas lives aí ao longo dessa semana e o que a gente está usando como termômetro é essa presença de vocês aí para saber se a gente continua ou não com isso. E até agora está sendo bem positivo isso. Então, muito obrigado, continuem assistindo. Vão ter mais lives aí durante a semana, tá? Muito obrigado. Perfeito. Valeu, agenda, David. Obrigado, Geraldo. A agenda tá toda aí no Instagram da Fertilaqua. No link, tem um link na bio aí falando sobre, que leva direto pro YouTube. Todas essas lives vão lá pro YouTube depois. Vou terminar, senão vai cortar a transmissão aqui direto. Comentem aí se vocês querem outra live, tá bom? Ou aqui nos comentários depois do vídeo, ou lá no direct, tá bom? Beleza? Até mais, pessoal. Obrigado. Desculpa aí pelos desencontros aí. Ainda bem que todo mundo tem muita paciência. Tchau, 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 tchau. Valeu. Até mais.